O governo de Juscelino Kubitschek. Após a morte de Vargas, o vice-presidente Café Filho assumiu e garantiu a realização das eleições de 1955. Nestas eleições, Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito pelo PSD e o vice foi João Goulart, pelo PTB. JK, como era conhecido, assumiu o governo em 31 de janeiro de 1956. O Brasil foi tomado por uma euforia de desenvolvimento. 50 anos em 5 era o lema do novo presidente, que pretendia acelerar o processo de desenvolvimento industrial. O plano de metas implantado por seu governo visava fundamentalmente o desenvolvimento industrial alicerçado em 5 áreas: transportes, educação, energia, alimentação e industrialização. Esta última recebeu investimentos estrangeiros e trouxe empresas multinacionais para o país. A chegada das montadoras automobilísticas remonta a essa época. Pretendia também superar o subdesenvolvimento resultante do atraso do setor primário da economia, isto é, o setor rural. Para cuidar dos problemas regionais, criou a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. A construção de Brasília, nova capital, símbolo da modernização e do Brasil industrializado, significou a abertura de uma nova frente de colonização. A transferência do poder para o centro do território pretendia servir de fator de integração nacional. A reação à política de JK partiu de vários setores da sociedade. A classe média estava insatisfeita com a política de desenvolvimento, pois ela havia provocado uma aceleração na inflação e aumento no endividamento do país com o exterior. Os problemas da fome, analfabetismo e do desemprego não se resolveram, a despeito de medidas como a construção da nova capital. Por um lado, demandou uma enorme utilização de mão de obra e, de outro, aumentou a inflação por causa dos grandes gastos. Os setores rurais não se beneficiaram com a modernização, pois a política clientelista dos coronéis emperrava qualquer iniciativa inovadora. O desequilíbrio entre campo e cidade aumentou. Este era o quadro político-social do país às vésperas das eleições de 1960. Os 3 candidatos mais importantes eram o excêntrico Jânio Quadros, apoiado pela UDN, o general Henrique Teixeira Lott, pelo PTB-PSD, e Adhemar de Barros, pelo PSP. O candidato Jânio Quadros venceu as eleições. O governo de João Goulart. Com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart, que havia sido eleito pelo PSD-PTB, encontrava-se em viagem oficial no Oriente. Os conservadores da UDN tentaram impedir sua posse, mas a resistência dos partidos de Jango conseguiu impedir o golpe. O Congresso implantou o sistema parlamentarista em setembro de 1961. Os poderes do presidente foram reduzidos. Tancredo Neves tornou-se o primeiro-ministro. Uma sucessão de primeiros-ministros nomeados pelo presidente e rejeitados pelo Congresso mostrou a dificuldade de implantar este tipo de governo. Jango conseguiu o retorno do presidencialismo por meio de um plebiscito. Instituiu, no setor econômico, o Plano Trienal, que previa a retomada do crescimento econômico e reformas de base, reforma agrária, reforma política e reforma militar. Os movimentos populares cresceram durante o seu governo. Estudantis, União Nacional dos Estudantes, sindicais, CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, e MUT, Movimento Unificador dos Trabalhadores. Trabalhadores Rurais, CONTAG, Confederação dos Trabalhadores de Agricultura, e o de maior destaque, as Ligas Camponesas do Nordeste, lideradas por Francisco Julião. Os setores mais conservadores da sociedade logo protestaram contra a situação. O reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética e as ligações do presidente com os movimentos populares assustaram os conservadores, que rapidamente se organizaram e se puseram a combater Jango. O plano trienal fracassou. Não houve crescimento econômico. A inflação disparou e as reformas eram entravadas no Congresso, de maioria conservadora. O governo se desgastava em meio à crise e as forças conservadoras se articulavam para derrubar João Goulart. Jango deu apoio a um movimento de suboficiais militares, o que desagradou profundamente as Forças Armadas. Estava decretado o fim de seu governo, só faltava marcar a data para o golpe. No dia 31 de março de 1964,
um golpe militar depôs o presidente João Goulart. Sem condições de resistir, Jango se refugiou no Uruguai.